De o quê? De receber Jesus, né? De receber Jesus como nosso Senhor e Salvador. Agora, qual é a segunda decisão mais importante da sua vida? Quê? Não é casamento. Tem um outro assunto que é mais importante ainda. Sabe qual é? É de conhecer a vontade de Deus na sua vida. De conhecer qual é o seu chamado especial. Por quê? Porque isso vai determinar tudo também sobre o casamento. Entende? Então é tão importante conhecer qual é o chamado. Deus tem um chamado específico para cada um. E nós temos que conhecer esse chamado. E assim nós vamos ser realizados. Ninguém é totalmente realizado só cumprindo o seu próprio desejo, seus próprios sonhos na vida. É conhecendo o plano de Deus para a nossa vida que nós somos totalmente realizados. Aí sim, aí a terceira decisão mais importante da sua vida é o casamento. Porque aí vai ajudar, isso que vai ajudar você a cumprir aquele chamado. Então é tão importante a gente ter essa ordem. Agora, essa decisão, como saber se realmente é a pessoa certa ou não? Como saber? Então, deixa eu perguntar para vocês. Vamos dizer que você tem que fazer uma viagem assim urgente lá para Belém. E então tem que ir de avião, mas só tem duas agências fazendo esse voo. Então, um é o voo seguro, que todos os voos estão chegando lá. Mas a outra agência é o voo Caicai. 50% desses voos estão caindo no caminho. Agora, o Caicai é bem mais barato. É bem mais barato. Então você tem que fazer uma decisão. Qual agência você vai usar? O voo seguro, que é bem mais caro, ou o Caicai e ter a chance de 50% dos voos caindo? Você não é nem bobo, né? Para fazer uma decisão dessa. Claro que todos nós vamos escolher. Eu vou pagar o preço, mas eu vou no voo seguro. Eu vou chegar lá. E é isso também. É essa decisão que nós temos que fazer nessa área de casamento. Nós temos que escolher. Eu quero, Senhor, acima de tudo, a sua vontade. É interessante, vocês pensando bem no primeiro casamento, vocês lembram que Deus foi criando a terra, foi criando as coisas, e Ele ia criando e dizendo assim: foi muito bom. Isso aqui, foi muito bom. Só que depois que Ele criou o homem, Ele falou assim: não é bom que o homem esteja só. Aleluia, né? Glória a Deus, que foi Deus que decidiu isso. Deus é um Deus muito romântico, né? Ele sabia que o melhor, né, não era o homem ficar só. Então o que Ele fez? O que Deus fez? Deus então colocou um profundo sono, né? A Bíblia diz que Ele colocou Adão no profundo sono. E aí Ele então, né, tirou a costelinha do Adão. Aí Ele fez 10 mulheres diferentes, cada uma um pouquinho diferente, né? Uma mais alta, uma mais baixa, uma mais magrinha, uma mais fofinha, uma loira, uma mais morena, e assim uma variedade. E escondeu elas lá dentro, né, lá do jardim. E aí Ele acordou Adão. Falou assim: Adão, tem uma surpresa para você. Agora você que vai ter que achar. Vai atrás. Aí Adão achava uma. Gostou, ficava com ela. Enjoava dela, ficava com outra. Foi isso que Deus fez? Não, não foi isso que Deus fez. Graças a Deus, Deus valoriza a mulher, né? Deus fez uma mulher para o Adão. E a Bíblia diz que Adão dormia enquanto Deus a preparava. Adão não estava lá apressando Deus: rápido Deus, bora lá. Talvez a Eva ia sair sem uma perna, alguma coisa, né?
Não, Adão dormia enquanto Deus preparou a Eva. Deus sabia como era a mulher que o Adão precisava. Deus nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Ele sabe, e Ele é o Todo-Poderoso. Ele é capaz de preparar a pessoa certa para você. Então, aí quando Ele terminou de fazer a Eva, o que a Bíblia diz? Ele levou a Eva a Adão. E aí ele realizou então o primeiro casamento. Adão não teve que ir procurar, Adão não teve que ficar lá ansioso, não teve que testar uma, testar outra, não. Foi Deus que criou. E falta eu ressaltar também agora, Deus criou uma mulher para um homem. Sempre, do início, esse foi o plano de Deus e até hoje continua o plano de Deus. É um homem com uma mulher. Sempre foi, sempre será. Esse é o plano de Deus. Nós amamos os que escolhem uma vida alternativa, mas nós não podemos concordar com a escolha errada, porque Deus criou um homem para uma mulher. E assim então, que Deus que criou o casamento. Agora, para nós podermos acertar nessa decisão tão importante da nossa vida, tudo começa com nós conhecendo, tendo a nossa própria identidade, conhecendo quem nós somos, o valor que nós temos, cada um individualmente. Primeiramente, como nós falamos, essa decisão de conhecer Jesus intimamente, profundamente, conhecer que nós somos filhos do Deus Altíssimo. Eu sou filha do Rei, eu sou uma princesa. Nós vivemos em outro reino. Nós fomos tirados do reino das trevas para o reino da luz. E as normas, os padrões do mundo são diferentes dos padrões de Deus. Então isso que nós temos que reconhecer. Nós temos que viver um padrão diferente do que o que o mundo oferece. O que o mundo oferece acaba muitas vezes saindo com muita tristeza, muito divórcio, muita separação, muitas meninas ficando grávidas, muitos abortos. Isso não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é um casamento lindo, real, um casamento feliz. Por isso que a gente chama até de romance real. Real no sentido que é verdadeiro. Quando nós estamos esperando no Senhor pela escolha, é uma coisa verdadeira, uma coisa duradoura. A gente sabe que depois do sim é até o fim. É muito bom. Eu digo isso de boca cheia, porque agora no Dia dos Namorados nós completamos 49 anos de casados e temos uma vida muito feliz. E é isso que eu quero para todos vocês. Então, mas real também é no sentido de realeza. É um romance real, é um romance de realeza, é de príncipes e princesas, é uma coisa de outro nível. É uma coisa de outro nível, é um padrão diferente, porque nós somos filhos do Rei. Agora, nós temos que conhecer que a Bíblia diz lá em Romanos 12:2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é isso que a gente quer? A gente quer aquela perfeita vontade de Deus. Deixa eu te contar uma história. Teve uma senhora que tinha uma cadelinha. Essa cadelinha, o nome dela era Cookie. E ela amava a cadelinha dela, elas brincavam o dia todo, ela pegava uma bola lá no quintal, jogava a bola, a Cookie corria atrás, pegava a bola, levava de volta para ela, foi aquela festa sempre.
Certo dia elas estavam brincando lá no quintal, ela jogou a bola para a Coque correu atrás da bola. Só que de repente, ela achou um ossinho. Um ossinho. Aí ela pensou, bom, esse ossinho agora, eu que achei. Aí a dona dela falou assim, Coque, traz aqui para mim esse ossinho. Aí ela pensou, não, esse ossinho é meu, eu que achei. Né? A bola tudo bem, mas o ossinho é meu. E ela então, e a dona ficou chamando. E ela resolveu fugir de casa com o ossinho. Ela saiu, o portão lá estava aberto. Ela saiu, ela foi lá para a rua. Só que ela não estava acostumada a estar na rua. Ela chegou lá na rua e viu uma lata de lixo virado e uns cachorros lá, né? Com isso eles olharam para ela, chegaram, falaram assim, uai, o que você está fazendo aqui? Ela falou assim, eu fugi de casa porque eu achei esse ossinho e a minha dona queria tomar o ossinho de mim. Ela falou assim, você tem dona? Tenho. Ela falou assim, e como ela é? Não, ela é muito boa comigo, ela gosta muito de mim. Mas, o que você come? Sempre tem ração lá, e às vezes até do próprio prato dela, ela me dá um pedacinho de carne. Você nunca passa fome? Não, nunca passei fome. E falou assim, e aonde você dorme, hein? Eu tenho uma caminha ao lado da minha dona que eu durmo lá, no quarto dela. Aí falou assim, e você está toda cheirosa? Porque toda semana eu vou lá no pet shop e aí eles passam aquele perfume do Boticão e e aí ela foi contando, eles foram fazendo perguntas. Aí um deles falou assim, sabe o quê? Deixa eu te contar como é a nossa vida. Nos chamam de vira-lata. Porque você está vendo essa lata de lixo aqui? É nós que viramos essas latas para poder comer. Tudo que a gente come já é podre, é o que ninguém não presta mais. A gente está cheio de ferida, de carrapato, de pulga. A nossa vida é miserável. Ninguém gosta de nós, ninguém cuida de nós. Aí um deles falou assim, olha, se eu fosse tu, eu pegava esse teu ossinho e eu levava de volta e ver se ela te aceita. Aí outro falou assim, acho que ela não vai te aceitar mais não, você já fugiu, ela não vai te querer mais. Aí ela ficou preocupada, será que eu vou ter que viver essa vida? Aí ela pensou, eu vou tentar. Ela com o rabinho entre as pernas, ela foi, voltou, viu que o portão ainda estava aberto, ela entrou e viu lá a dona dela esperando por ela. Aí ela foi correndo para ela, jogou o ossinho para ela, pulou no colo dela. Falou assim, aí a dona dela falou assim, Coque, sabe por quê que eu pedi aquele ossinho de você? É porque eu tenho um ossão para te dar. Uhul! Gente, o nosso Deus quer que nós abrimos mão do ossinho. O ossinho talvez aquele namoradinho, que você está com ele porque talvez no seu desespero, na sua carência. Sabe, talvez o ossinho é o seu emprego, talvez o seu ossinho é qualquer coisa que está tomando toda a sua atenção, que está te tirando até dos planos de Deus. Mas Deus está pedindo de você, abra a mão do ossinho, porque Ele tem um ossão para te dar. Deus tem o melhor para você. Ele te ama profundamente. Ele quer o melhor para você. E é isso que hoje nós vamos conversar um pouco sobre como descobrir qual é a pessoa certa, como que eu vou me preparar para saber se eu estou acertando nessa área tão importante. Agora eu quero dizer que eu não estou falando sobre regras, nada de regras, né? Nada forçado dá certo, não é mesmo? A Bíblia também não é forçado. Olha só aqui em Colossenses capítulo 2, versículos 21 a 23,
que diz assim: não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo. Então eu poderia estar aqui te dando um monte de regrinhas. Olha, você pode fazer isso, você não pode fazer isso. Mas olha o que o versículo termina assim: mas essas regras não têm valor algum para refrear os impulsos da carne. Então não são as regras que vão te fazer manter santidade e pureza. Entende? É quando você está apaixonado por Jesus e você determina entre você e Deus de estabelecer um padrão de pureza, de santidade, de entrega total dessa área romântica ao Senhor. Fala: Senhor, eu entrego nas tuas mãos. Eu quero que o Senhor escolha para mim a pessoa certa. Aí sim nós vamos ter aquela certeza. A Bíblia diz em Provérbios 19:14: casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor, né? O homem trabalhador, honesto, leal, vem do Senhor. É Deus que vai escolher a pessoa certa para você. Nós temos que nos entregar totalmente ao senhorio de Jesus e falar: Senhor, eu quero a sua vontade, não a minha. Aí sim nós vamos poder ter aquela certeza que nós vamos casar com a pessoa certa. Agora eu quero te dar só alguns princípios bíblicos, 7 preparos para te dar uma orientação de como você pode se preparar para fazer essa decisão tão importante. E é muito importante que os pais estejam aqui ouvindo isso tudo, para você estar orientando os seus filhos, né? Porque muitas vezes os filhos estão sem orientação e vai com o pai, e o pai, né? Tinha um rapaz lá da nossa igreja, ele falou assim: não, meu pai, o que ele falava para mim é o seguinte: ele me levava, quando ele ia pegar uma prostituta, ele me levava também, porque ele só queria confirmar que eu não ia ser gay. Ele falou assim, era isso o padrão dele. Ele falou assim: misericórdia, misericórdia. Então, nós temos que estar orientando, cabe a nós os pais, essas primeiras 3 decisões mais importantes da vida dos nossos filhos, deve acontecer enquanto eles estão debaixo da nossa autoridade. Enquanto nós que estamos lá, ajudando, orientando, ensinando, inculcando, como nós falamos já ontem, né? Falamos bastante sobre tudo isso. Agora eu quero até encorajar, sobre o livro Romance Real, todo o lucro está indo para missões. Então eu não estou promovendo o livro para ganhar dinheiro, não. Escrevi o livro porque eu amo essa faixa etária dos nossos adolescentes e jovens, e eu quero tanto vê-los acertar. Eu tenho chorado com muitos quando eu vejo eles não acertarem nessa área. E temos princípios bíblicos que nos orientam. Então eu quero encorajar vocês a usarem o livro no seu culto doméstico com seus filhos e lendo em voz alta com eles. Cada dia um capítulo. Eu escrevi um livro bem simples para entender, é escrito para adolescentes, então é bem simples, e juntos conversando, para você estar orientando e concordando com seus filhos nessas decisões tão importantes. Então, vamos lá, são 7 preparos, eu quero rapidinho tocar em cada um. Primeiro, a idade e maturidade. Nós sabemos que um adolescente de 15, 16 anos não tem a maturidade, não tem uma idade para estar fazendo uma decisão tão importante da vida, uma decisão que vai durar o resto da vida, porque para nós que somos cristãos, que seguem Jesus, para nós o casamento é até que a morte os separe, não é só um contrato, é uma aliança de vida.
Então, nós temos que ajudá-los a ver, quando vocês são ainda adolescentes, tenham amizades, mas não se envolvam, não se envolvam emocionalmente. Guarde o seu coração, espere, aproveite a sua juventude para estar estudando, para estar fazendo coisas que depois de casado é difícil fazer. Eu quero encorajar todos os adolescentes aí, quando você terminar o ensino médio, de ir fazer o Global Mission School. Olha, todos que estão fazendo o GMS estão voltando, falando assim: transformou a minha vida. É um tempo para eles lá, eles estão lá buscando a Deus, fazendo missões, aprendendo como defender a sua fé, para quando chegarem na universidade, saber defender a sua fé, não se perder quando forem lá com todos aqueles ateus, todos aqueles, né, que são contrários, ideologias totalmente contrárias à Bíblia. Então, eu quero te encorajar, enquanto você é jovem, faça essas coisas, que depois de casado é muito mais difícil. Então, aproveite enquanto você é solteiro e faça essas coisas. Faça uma viagem missionária. Lá em Santarém a gente aceita pessoas para fazer viagens missionárias. É incrível e vai transformar a sua vida. Então aproveite, estuda fora, aproveite a juventude. Então, primeiro, idade e maturidade. Segundo, claro que nós não podemos julgar alguém se ela é matura ou não, mas a gente já sabe que leva muita responsabilidade para poder se casar e assumir mesmo tudo que é importante no casamento. Segundo preparo, conheça o seu chamado e corra atrás dos estudos necessários. É importante você saber: Senhor, qual é o chamado que o Senhor tem para mim? Qual é a direção? O que o Senhor quer que eu estude na universidade? Qual é a direção em que o Senhor quer que eu vá? Nós precisamos muito de pessoas, né? Nós precisamos de muito professores. Gente, nas universidades, os professores hoje em dia são tão contrários à palavra de Deus, estão mexendo com a espiritualidade dos filhos. Então nós temos que invadir essas áreas, sabe? Todas essas 7 esferas que a Bíblia fala, que nós sabemos que existe de influência, vamos invadir. Então busca a Deus. E pais, ajuda os seus filhos. Eu e o Paulo sentamos com cada um dos nossos filhos, oramos com eles, jejuamos com eles, orando e buscando de Deus. Vai mostrar, Deus quer mostrar. A gente vai sabendo através dos dons e talentos que eles têm, o que eles gostam de fazer, as experiências que abrem para eles, e aí eles vão falar: eu acho que eu gosto muito dessa área, de fazer isso, acho que é isso que Deus está me chamando a fazer. Então é muito importante, vamos ajudá-los a descobrir essa vontade de Deus na vida deles. Claro que sabemos que todos nós temos o chamado geral de fazer discípulos de todas as nações, né? De sermos luz, de sermos o sal da terra, de sermos testemunhas vivas. Mas Deus também quer te usar especificamente em alguma coisa, e vamos ser os melhores na nossa área que Deus nos chamar, para poder fazer um impacto de influência neste mundo. Então, corra atrás do seu chamado. Também, terceira coisa, situação financeira adequada. Nós sabemos que uma das causas maiores de divórcio hoje em dia são por problemas financeiros. Então nós queremos instruir os nossos jovens, antes de casar, já se estabeleça financeiramente, pelo menos de ter, né, o que vai precisar, uma renda fixa que vai dar para sustentar, para não ter brigas no lar, e também para não estar dependendo dos pais. A Bíblia diz que quando você casa, você deixa pai e mãe. Então não é para estar dependendo financeiramente dos pais. Então é para vocês mesmo ter alguma renda, alguma maneira de sobreviverem. Outro princípio bíblico também, a Bíblia diz que nós não devemos estar devendo nada a ninguém, exceto o amor. Então uma renda que vai ser o suficiente para você não precisar depender dos pais e também não entrar em dívida. Então é muito importante. Depois de casar não dá para viver só no amor, não, né? Tem que ter uma renda, tem que ter. Então
Temos que correr atrás disso. Então, esses três primeiros preparos são bem flexíveis, né? Idade e maturidade, não tem uma idade certa que a gente está falando. Mas também chamados, conhecendo o seu chamado, talvez você tenha a direção, você já está indo naquilo, você está se formando naquela área que você crê que Deus já está te chamando. E também a situação financeira também é muito flexível. Mas é importante, são princípios que são muito importantes. Até nessa da financeira, olha só em Provérbios, eu tenho versículos para todos, mas por causa do tempo eu não estou lendo. Mas esse de Provérbios, deixa eu ler só rapidinho, diz assim, Provérbios 24, 27. Termine primeiro o seu trabalho a céu aberto, deixa pronta a sua lavoura, depois constitua família. Então a Bíblia também já está falando, olha, se estabeleça financeiramente antes de você se casar. Então isso é muito importante. E esses são os primeiros três, como eu falei, são flexíveis. Agora o quarto preparo é o mais importante de todos. É o mais importante de todos, que é a sua vida espiritual. Como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida com Deus? Você já fez essa decisão mais importante da sua vida, de seguir Jesus de todo o coração? Você está desenvolvendo uma intimidade com o Espírito Santo? Você tem o hábito já de ter o seu tempo sozinho com Deus? Você está ouvindo a voz de Deus? Eu quero encorajar todos. Nós precisamos formar esse hábito de tirar tempo com Deus todos os dias. Eu acho tão bom, e o que eu faço, eu encorajo até todos os meus netos também a fazer, é ter um caderno e todo dia falar, Deus, hoje fala comigo. E anota pelo menos o versículo que Deus tocou no seu coração naquele dia. E começa a ouvir a voz de Deus. Começa a ouvir a voz de Deus. Você está envolvido já na igreja, né? Aqui é tão bom, a nossa igreja oferece tantas oportunidades para voluntários, né? Nos life groups, em tantos ministérios, é tão bom. Uma coisa que o meu marido sempre diz, que você, antes de você casar, você precisa ser um líder de life group, porque se tornando líder de life group, você vai aprender muita coisa. Você vai aprender a lidar com problemas, você vai aprender a ser legal com as pessoas, você vai aprender a ser hospitaleiro, entende? É tão bom. Tudo que um líder de um life group precisa, é o que você vai precisar também no seu casamento. Então, aproveite. Enquanto se envolva no Giflen, olha, vá para o Giflen Global agora, vai ser lá em Santarém, né? Eu estou torcendo por lá, vai ser muito bom. Aproveite, sabe? E se envolva espiritualmente na sua igreja. E como está a sua vida íntima mesmo com Deus? Você está vivendo em pureza e santidade? Não pensa que casando vai resolver, não. É muito importante você, como solteiro, já definir um padrão de pureza entre você e o Espírito Santo. Como eu falei, não são regras, mas é você sentando com Deus, com os versículos da Bíblia, que fala lá sobre, né, fugindo da tentação. Não é resistindo, não é fugindo da tentação. Você estabeleceu já com Deus, Senhor, qual é o padrão que o Senhor quer para a minha vida? Como é? Estabeleça isso com o Espírito Santo. Quando é uma convicção do Espírito Santo, aí sim, Ele vai te dar a força para você ser vencedor, para você viver em vitória. Compartilhe também qualquer luta que você está tendo com seu discipulador, aquele versículo que nós usamos tanto de Tiago 5,16, né? Peça que orem por você, para que você seja curado. Viva em vitória, ainda como solteiro, se preparando para o casamento. Isso é muito, muito importante. Então, esse é o quarto preparo. Então, vamos só lembrar rapidinho. Primeiro, idade e maturidade. Segundo, conhecer o seu chamado e correndo atrás com os estudos necessários. Terceiro, a situação financeira adequada. E quarto, a vida espiritual já bem legal. Agora, de todos os solteiros aqui hoje, quem já tem esses 4 preparos? Eu vi 2 mãos só.
Bom, então, deixa eu só perguntar. Quantos solteiros temos aqui? Todos os solteiros. Ah, então temos bastante solteiros aqui. Então, mas eu estou vendo que então os 4 preparos são poucos que ainda tem, né? Bom, mas então daqui um pouquinho eu vou falar para vocês. Mas vamos dizer que você já tem os 4 preparos, né? E já está então naquela fase já de poder continuar. Então, o que vai acontecer? Deus, na sua soberania, vai trazer a pessoa certa no momento certo. Depende de Deus, confia em Deus, espera em Deus. Agora, vá para os eventos, né? Vai conhecer as pessoas. Você sabe, gente, sabe uma sugestão que eu dei e eles acataram? Que agora, sexta-feira que vai começar o Tiflin Go, né? Lá agora só em novembro, mas vai começar numa sexta. Eu falei assim para eles, eu falei com os líderes do Tiflin lá. Falei assim, por que a gente não faz na quinta-feira uma noite só para os singles de mais idade, né? Para eles poderem ter uma oportunidade para se conhecerem. E eles acataram, gente, tá uma programação para os singles na quinta-feira, 4 horas, das 6 horas da tarde até 10 horas da noite. E vai ser muita coisa boa para se conhecerem, né? Então, Deus vai trazer a pessoa certa no momento certo. Entende? É tão importante isso. Então, aí, agora, vamos dizer que... eu acho que é ela. Você sente assim, né? Viu a moça, conheceu, pensa assim, eu acho que é ela, será que é? Qual que vai ser o próximo passo? Você vai lá se declarar para ela? Ainda não. Você se espera. Você vai primeiro. Tem mais 2 preparos muito importantes antes de você se abrir com ela. Você vai conhecer, você vai conversar, mas não vai falar nada nessa área. O 5º preparo: o apoio total dos seus pais. Enquanto você é solteiro, a sua autoridade são seus pais. E a Bíblia diz: honra os teus pais, obedeça aos seus pais. É o primeiro mandamento com promessa para que tudo te corra bem. Seus pais são a sua autoridade. Seus pais te conhecem melhor do que você mesmo se conhece. E eles vão te dar uma orientação. É muito importante. Pais são sensíveis. Deixa eu contar rapidinho aqui alguns exemplos, pelo menos um exemplo aqui. Teve uma moça que ela já estava um pouquinho mais de idade, a irmã mais nova dela já tinha casado, e ela pensou assim, eu já estou ficando de titia, né? E aí chegou um rapaz na igreja, ele se converteu, ela era filha de pastor, então ela já tinha uma vida espiritual muito boa. Mas aí se apaixonou por esse rapaz. E aí o pai dela viu que ela estava apaixonada, apoiou, mas a mãe dela não sentiu que era de Deus. A mãe dela falou assim, filha, eu não sinto que é de Deus. Aí então ela ficou esperando, né, para ver se a mãe não ia mudar de pensamento e tal. Aí a mãe, firme lá naquilo. Aí ela começou a manipular a mãe. Mãe, a senhora é porque a senhora não me ama, é porque a senhora não me quer ver feliz, é porque, né, tal e tal. E aí eu sei que no fim das contas, de tanto ela ficar manipulando, né, chantageando a mãe, finalmente a mãe falou, não filha, tudo bem então. Se só está esperando só para eu poder falar assim, então tá, eu vou dizer sim. A menina casou-se. Essa menina me contou essa história e pediu que eu contasse para aprender com ela. Na lua de mel, esse cara traiu essa menina. Por 1 ano, ela ficava recebendo ele de volta, perdoando, amando, tentando, porque para ela, depois do sim, era até o fim. Mas ele era novo convertido, eu sei que ela lutou por 1 ano, e ele finalmente acabou saindo, ficando com outra. Essa menina sofreu tanto, ela falou assim, fala para os adolescentes e jovens, ouça seus pais,
Seus pais te amam, eles querem o melhor para vocês. Honra a opinião dos seus pais. Esse é o quinto preparo. E aí o sexto preparo, também muito importante, é a opinião dos seus líderes espirituais. Talvez o seu pai, sua mãe não são evangélicos, talvez realmente eles não estão nem aí, né? O importante é que você se casa, né? Eles não estão nem aí, por eles você podia até viver com alguém, talvez eles não estão aí. Então, talvez você vai precisar do apoio mesmo dos seus líderes espirituais que velam pela tua vida. A Bíblia diz que eles velam pela tua vida como quem presta contas a Deus. Então, nós queremos o melhor para você. Então, é muito importante você ir com alguém. Agora, para nós, os líderes espirituais, nós não vamos falar assim, olha, eu não sinto que é de Deus. Não, isso daí não cabe a nós. O que cabe a nós é para ver se tem algum princípio bíblico que está sendo ferido. Aí sim nós vamos orientar. Por exemplo, se a gente sabe que os pais são contra, então nós vamos falar, olha filha, é melhor talvez você esperar, dar um tempo até seus pais concordarem, porque se os seus pais são contra, talvez tenha alguma coisa aqui. Ou talvez não é crente ainda. Então também é contrário à Bíblia. A Bíblia diz que todos os dois têm que ser crente. Não há comunhão entre a luz e as trevas. Então aí, se o seu líder espiritual vai falar para você, olha, espera, essa pessoa ainda não converteu. Ou talvez no caso que dessa moça, era um novo convertido, não tinha ainda maturidade. Então a gente dá aquela alerta. Entende? É muito importante você ouvir o conselho dos seus líderes espirituais, porque eles estão velando pela tua vida, porque nós prestamos conta a Deus pelos conselhos que nós damos. Então a gente também não dá conselho de qualquer jeito, né? Eu sei que o nosso filho Paulinho, ele começou a gostar de uma menina, ele estava lá na universidade nos Estados Unidos, começou a gostar de uma menina, ele não falou nada com ela, ele só pensou que ela se tornou amigo dela, eles conversavam e tal. Aí ele falou assim, mãe, eu quero que a senhora venha aqui só para conhecer a menina e ver o que a senhora acha. Aí eu fui, né, despistadamente, convidei a menina para almoçar comigo. Aí nós conversamos. Aí eu vi assim que ela era muito legal, uma menina muito legal. Mas ela parecia muito tímida, muito calada. E o Paulinho é muito igual o pai dele, já é assim, todos dois são engenheiros, né? São pessoas assim mais metódicas e tudo, não são tão extravagantes. Eu pensei assim, eu acho que o Paulinho precisa de alguém mais que nem eu, né? Assim, uma pessoa mais extrovertida, mais falante, porque senão vai ficar todos os dois muito calados. Aí então, mas assim, a menina era muito legal, uma menina boa. E aí depois o Paulinho perguntou para mim, o que a senhora achou? Aí eu falei para ele isso, falei assim, Paulinho, achei ela muito legal, só que achei ela muito tímida, muito calada, não sei, parece que seria mais ideal para você alguém mais assim, né, extrovertida e tal. Mas eu falei, mas ela é legal, Paulinho. Aí pronto, voltei para casa, depois passou um tempo, eu perguntei para ele, Paulinho, e que tal aquela menina? Ele falou assim, não mãe, desde que a senhora falou aquilo, nunca mais nem considerei. Aí eu entrei em crise, eu falei assim, amor, eu nem orei, eu só falei aquilo, assim, era o que eu estava pensando, sentindo, mas eles queriam tanto, né, assim, a nossa opinião, valorizando tanto, que aí eu falei, ô Paulinho, me perdoe, eu nem orei, ele falou, não mãe, eu também já não sinto que era de Deus, então, mas é importante a gente ter essa amizade com os nossos filhos, que eles vão querer, né, a nossa opinião e vão valorizar a nossa opinião. Então isso é muito, muito importante. Depois, só contando rapidinho aqui a história do Paulinho. Aí então, né, o Paulinho depois estava trabalhando primeiro lá em Santarém conosco, depois o pastor Eibe estava morando em Fortaleza, chamou para ele ir para lá trabalhar com ele. Paulinho foi para lá trabalhar com ele. Aí foi no tempo do tsunami, tudo lá no Japão. Aí ele me ajudou, nós fizemos várias viagens de resgate lá para o Japão durante o tsunami. Aí o Timóteo, meu outro irmão, que é o pastor lá no Japão, falou assim, Rebeca, por favor, manda o Paulinho aqui para me ajudar aqui. Aí, falei assim, você vai ter que falar então é com o Eibe, porque ele está lá com o Eibe, né? Aí os dois conversaram, o Eibe falou assim, só para você, Timóteo, eu libero, porque senão não ia liberar não. Aí o Paulinho foi para lá, ainda tudo solteiro. Aí ele falou para nós,
eu não tenho tempo aqui nem de pensar em casar, eu estou tão ocupado. Ele começou uma igreja bilíngue lá, ajudou, né, numa igreja nossa lá. Aí ele falou assim, eu estou tão ocupado. Ele falou assim, mãe, pai, eu quero que vocês me ajudam nessa área. Então eu falei, agora sim, Deus, eu vou orar muito, né? Oramos muito. Aí eu planejei uma viagem missionária, convidei várias moças, mas tinha uma das moças que eu já, sabe? Mãe, né? Aí então, mas ela não sabia, ela não tinha nem a mínima ideia. Aí cheguei, levei ela lá. Eu sei que justamente é com a Pri que ele acabou casando. Eles estão muito felizes, são missionários lá no Japão. Então, queridos, sabe, nós, quando é de Deus, os pais vão concordar, os líderes espirituais, vai ter, sabe, a coisa tão linda, quando é de Deus, tudo se confirma, tudo se confirma. Então depois desses 6 preparos, aí é o tempo que começa então, se abrem um com o outro. Eu gosto de chamar de que começam uma amizade especial. Alguns chamam de namoro, tudo bem. Eu não gosto muito do termo de namoro, porque eu acho que o namoro é o termo do mundo que às vezes inclui muitas outras coisas. Mas tudo bem, não é problema não. Mas começa então esse tempo para se conhecerem bem. É muito importante conhecer muito bem a pessoa. Começa espiritualmente conhecendo bem. Ver se a pessoa realmente é espiritual, é convertida, está tendo tempo com Deus, já está ouvindo Deus, está vivendo em vitória, está envolvido na igreja. É importante também conhecer a pessoa socialmente, né? Como ela está, como é a família dela, quais são os amigos dela, as amizades da pessoa. Você conhece muito a pessoa pelas amizades dela, com quem ela convive. Vai lá, vê como ela trata o pai dela, vê como ele trata a mãe dele. Dizem que como a moça trata o pai, é como ela vai tratar o marido. E como o rapaz trata a mãe, é como ele vai tratar a esposa. Presta atenção nessas coisas. Repara, antes de casar, com o olho bem aberto, e repara tudo. Se ele faz uma piada e você não gosta, fala com ele. Na hora, não, sabe? Não ri para depois pensar, não, depois ele vai mudar. Não, é o tempo de ser super transparente, de conversar sobre tudo, é de conhecer muito bem. Tem uma situação, uma vez, os dois estavam nessa fase, né, de confirmando a vontade de Deus, se conhecendo bem, e ela foi assistir ele jogar bola. Aí, chegou lá, o juiz apitou uma coisa que ele não gostou. Ela viu uma cena lá no campo que ela ficou horrorizada, do jeito que ele reagiu lá com o juiz e tal. Eu sei que ela ficou horrorizada. Depois da bola, eles começaram, ela conversou com ele, e ele não. Aí eu sei que eles foram parar lá em casa. Lá em Santarém, todo mundo, né, esses assuntos acabam parando lá em casa para conversar. Eu gosto desse assunto. Aí foram parar lá em casa. Aí ela contou a versão dela, o que ela viu, né? E ele falou assim, mas né, foi com o juiz, não vou te tratar assim. Aí eu falei para ele, olha, se ela fosse a minha filha e isso acontecesse, eu ia falar para ela, olha, termina tudo, espera, dá um tempo, deixa ele aprender a lidar com essa área de ira da vida dele. Eu falei, você precisa aprender a se dominar, porque que segurança que ela tem agora, assim. Eu falei para ela, se você fosse minha filha, eu ia te falar, espera, dá um tempo, termina, né? Aí eu sei que eles terminaram, ela não demorou muito tempo, ela casou com outro, ela está muito feliz, ele até hoje é solteiro. Não sei se acho que ainda não lidou com essa área. Mas é importante conhecer bem a pessoa. Conhecer bem. Porque depois de casado, depois do sim é até o fim.
Então, se tem coisas que te irritam na pessoa, gente, não vai ficar, entende? Talvez vocês são apaixonados, mas não tem aquele amor, não tem aquela atração, não tem aquela coisa gostosa de ser amigos. É muito importante, conheça bem a pessoa. E é durante esse tempo, esse período, que então vai chegar ao 7º e último preparo, que é de ter a confirmação, a certeza que essa é a pessoa que Deus escolheu para você. Aí, agora então, esses são os 7 preparos. Eu quero só tirar 2 minutinhos aqui, porque eu ainda quero orar com vocês. Quero falar sobre, para vocês que ainda não fizeram, não tem esses 4 preparos ainda todos, né? Primeira coisa, guarde o seu coração. Não sofra de graça. Não deixe o seu coração se apaixonar por alguém se você não está pronta ainda. Entende? Porque bem provável que você vai doer, vai machucar. Não é a pessoa certa, você vai começar a se envolver emocionalmente. E não, guarde o coração. Olha o que a Bíblia diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Como que a gente guarda o coração? Na linguagem de hoje, esse mesmo versículo diz assim: o coração, não, assim, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então, cuidado com o que você está pensando. Você tem o poder de dominar os seus pensamentos, então guarde o seu coração. Não sofra de graça. Segunda coisa, tenha amizades sadias agora, amizades saudáveis, amizades que vão ser boas, que vão te animar, te encorajar a você manter esse padrão de pureza, a se envolver na igreja. Amizades para solteiros é muito, muito importante. Depois de casados, a gente tem um ao outro, a gente tem o nosso melhor amigo, mas como solteiros vocês precisam de amizades, mas sejam amizades saudáveis. A Bíblia diz, né, o apóstolo Paulo estava dando a orientação para o Timóteo. Ele falou assim: trate as moças como irmãs com toda pureza. Entende? Como irmãs, aquela coisa gostosa. Tenha amizades, é importante. Tenha amizades, mas que sejam amizades saudáveis. E em terceiro lugar, continue crescendo sempre em Jesus. Não fique parado no tempo, não fica parado esperando, não, enquanto eu não casar, eu não vou poder fazer nada. Não, continue crescendo. Talvez o melhor de Deus para você é solteiro. E você vai talvez precisar, né, chegar: uau, Senhor, eu quero o melhor de Deus na minha vida. Então, continue crescendo. Para as meninas, eu gosto de falar: aproveita, aprenda a cozinhar, aprenda a ser uma boa dona de casa, aprenda essas coisas. Para os rapazes, aprenda a ser uma pessoa prática em casa, que sabe consertar uma torneira que está pingando, né, uma fechadura que não está funcionando. Aprenda as coisas, faça cursos a mais. Tão importante, fica aprendendo e principalmente crescendo em Jesus e crescendo no seu envolvimento na igreja. Então, eu quero terminar com uma história. Tem uma história de uma senhora que tinha um canarinho lá na gaiola, na cozinha dela. Esse canarinho cantava, sempre estava cantando. O dia inteiro cantava. Aí certo dia ela pegou o aspirador de pó para limpar a gaiola. Ela começou a aspirar. E aí o telefone tocou. Então ela deixou lá e foi atender o telefone. Quando ela estava atendendo, ela falou assim: ô vizinho, eu não vou poder falar com você agora, porque eu estou limpando a gaiola do meu canarinho. Daqui um pouquinho eu te ligo. Aí ela foi, só que ela tinha deixado o aspirador ligado e sugou o canarinho. Quando ela viu aquilo, ela ficou desesperada, desligou o aspirador, puxou o canarinho, ainda estava vivo lá dentro. Aí ela foi, ele estava todo fedorento, todo sujo, debaixo da torneira, abriu a torneira, deu um banho gostoso nele, só que ele estava muito frio, molhado. Pegou o secador de cabelo, secou ele todinho, ficou todo bonitinho, colocou ela de volta na gaiola. Com isso tudo, esqueceu de ligar para a vizinha. No próximo dia, a vizinha liga: ô vizinha, perdão, esqueci de te ligar. Aí ela contou a história. Aí a vizinha pergunta: e que tal, vizinha, como é que está o seu canarinho?
Assim, ele está bem, só que ele não canta mais. Quero chamar todos, vamos ficar em pé. Feche os seus olhos. Talvez vocês solteiros, talvez alguém aqui já pisou na bola, já perdeu a sua virgindade, já ultrapassou os limites. Você está pensando, tudo isso aí é muito bom para quem tem uma vida boa. Mas queridos, o nosso Deus é um Deus da segunda chance. O nosso Deus é um Deus que perdoa e esquece os nossos pecados. Quando nós arrependemos profundamente, Ele perdoa, Ele esquece, Ele quer limpar o teu prato, Ele quer devolver para você a sua virgindade, a sua pureza. Basta você apenas arrepender do pecado. Olha o que a Bíblia diz aqui em Salmos 40: coloquei toda a minha esperança no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num lugar seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, aleluia. Nosso Deus é um Deus de segunda chance. O nosso Deus é um Deus que te ama tanto. Ele quer que você acerte nessa decisão tão importante da sua vida. E hoje eu quero convidar todos os solteiros que estiverem aqui, que querem fazer uma aliança com o Senhor. Falar: Senhor, eu quero entregar a minha vida romântica ao Senhor. Eu quero abrir mão do ossinho, eu quero esperar pelo Senhor, pelo meu ossão. Se você quer fazer essa decisão, essa aliança aqui, venha até aqui na frente, todos os solteiros. Rapidinho, o nosso tempo está pouco, mas podem vir, todos os solteiros, venham. Vamos fazer essa aliança agora com Jesus. Aleluia. É bom que venham, é bom que façam, é bom que você veja o que está ao teu lado, para ajudar a lembrar que estamos fazendo essa aliança com Jesus. Amém. Dê um espaço aí, vem, chega mais para cá, olha, para poder entrar mais as pessoas. Venham, pode entrar, venham, aleluia, todos venham. Nós vamos chegar mais um pouquinho para cá, para poder dar um espaço aí para as pessoas. Ótimo, venha. Vou tentar não cuspir em vocês aqui enquanto eu estou. Amém, isso mesmo. Parabéns. Queridos, vamos fazer essa aliança com Jesus, entregando essa área romântica para Ele, esperando nele pelo ossão. Aí depois eu vou orar a bênção do ossão sobre vocês. Amém. Feche seus olhos, coloca sua mão no seu coração, repita isso após mim. Diga: Senhor Jesus, eu faço uma aliança com o Senhor, de não me conformar com o padrão deste mundo, mas de me transformar pela renovação da minha mente, estabelecendo um padrão alto de pureza, guardando o meu corpo, minhas emoções e os meus pensamentos em toda pureza, entregando a minha vida romântica ao Senhor, continuar crescendo na minha intimidade com o Senhor, enquanto eu espero no Senhor pela escolha do meu futuro cônjuge, porque eu sei que o Senhor quer o melhor para mim. Amém, Senhor, amém, aleluia.
Deixa eu orar a bênção do oção sobre vocês. Pai, em nome de Jesus, eu oro, eu declaro a bênção do oção sobre todos esses solteiros. Eles vão esperar no Senhor, eles vão guardar o seu corpo, os seus pensamentos, ó Pai, e eles vão viver essa vida que o Senhor tem para eles, uma vida totalmente realizada, a melhor vida possível, a vida abundante, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém, amém, amém. Aleluia, aleluia. Amo vocês.